Você sabia que o nome do Brasil está sendo usado num dos maiores esquemas de fraude de petróleo da atualidade? Enquanto você abastece seu carro, bilhões estão sendo movimentados secretamente por rotas internacionais. E o Brasil aparece bem no meio dessa história. O governo de Nicolás Maduro, da Venezuela, encontrou uma maneira de burlar as sanções dos Estados Unidos. E o caminho passa direto por portos, documentos e empresas ligadas ao território brasileiro. Mas o mais assustador é o silêncio. Ninguém fala, ninguém reage. O que está realmente acontecendo por trás das cortinas do comércio internacional de petróleo? Neste vídeo, você vai descobrir todos os detalhes de uma trama bilionária que pode envolver corrupção, omissão e interesses obscuros. Para entender essa fraude bilionária, precisamos começar pela raiz do problema: as sanções. Desde 2019, os Estados Unidos aplicaram uma série de sanções econômicas contra a Venezuela, especialmente voltadas para bloquear a exportação do petróleo venezuelano, principal fonte de receita do regime de Maduro. Na prática, isso significa que as refinarias e empresas que comprarem petróleo venezuelano podem ser punidas severamente pelos Estados Unidos. Resultado: a Venezuela ficou isolada no comércio internacional de energia, mas Maduro não aceitou esse bloqueio de braços cruzados. Com apoio de aliados e empresas fantasmas, surgiu um esquema engenhoso: o rebatismo do petróleo. Funciona assim: navios petroleiros venezuelanos partem dos portos controlados pelo regime, desligam os sinais de GPS durante o trajeto e reaparecem em alto mar com bandeiras e documentos diferentes, como se fossem embarcações brasileiras. Em vez de chegarem ao destino final como petróleo venezuelano, chegam como petróleo do Brasil. Essa falsificação envolve documentos oficiais de carga, alteração do país de origem e uso de empresas registradas no Brasil ou com conexões brasileiras para emitir notas fiscais e certificados. Em algumas rotas, os navios fazem paradas técnicas em portos intermediários para forjar ainda mais a origem do produto. O resultado? O petróleo chega à China e a outros destinos com uma identidade limpa, escapando da vigilância das sanções. Segundo investigações de portais como Veja e Diário do Comércio, o valor movimentado já ultrapassa a casa do US$ 1 bilhão. É dinheiro que abastece o regime de Maduro, financia interesses obscuros e ainda mina a credibilidade do Brasil no cenário internacional. Tudo isso sem que você veja uma linha nos jornais tradicionais. E essa é só a ponta do iceberg. Se o petróleo venezuelano está sendo rebatizado como brasileiro, a pergunta inevitável é: o Brasil está sendo apenas usado ou existe conivência? Segundo as investigações, os navios não saem diretamente de portos brasileiros. Mas os documentos dizem que sim. Empresas registradas no Brasil aparecem como exportadoras ou intermediárias. Em alguns casos, usam sedes fantasmas, sem atividade real. O esquema se apoia em uma cadeia de omissões, brechas legais e talvez cumplicidades. Os portos brasileiros não aparecem como locais de embarque, mas os registros apontam que o petróleo saiu daqui. As autoridades portuárias e fiscais não identificaram, barraram ou denunciaram essas irregularidades até o momento. A Petrobras, principal referência quando o assunto é petróleo no país, ainda não emitiu nenhuma nota oficial. O governo federal permanece em silêncio absoluto, apesar da gravidade do caso. É aqui que entra o ponto crítico. Se o Brasil não está envolvido diretamente, por que não reage com firmeza? Por que não investiga, não denuncia, não se posiciona? Será que estamos apenas sendo usados por Maduro? Ou existe uma rede de interesses políticos e econômicos que prefere manter tudo em silêncio? Esse tipo de operação internacional não acontece da noite para o dia. Requer logística, empresas com acesso a sistemas comerciais globais, conhecimento técnico e, principalmente, blindagem institucional. E nesse tipo de blindagem, o Brasil está no centro da rota, por omissão ou conveniência. A verdade é que, quando documentos oficiais indicam que o petróleo saiu do Brasil, mesmo sem ele tocar solo nacional, alguém está permitindo isso. E se o país não se posicionar rapidamente, o Brasil pode passar de vítima a cúmplice perante os olhos da comunidade internacional.
E acredite, os maiores beneficiados por esse silêncio são sempre os mesmos. Enquanto o Brasil fica calado e o mundo finge não ver, a Venezuela fatura alto. Maduro encontrou nesse esquema uma maneira de manter o regime respirando economicamente mesmo sob bloqueio internacional. Só que ele não está sozinho nesse jogo. Empresas venezuelanas ligadas ao governo bolivariano lucram com a venda ilegal do petróleo, sem pagar os custos e sanções devidos. E mais, elas ainda conseguem acesso a financiamentos internacionais usando o disfarce de petróleo brasileiro, o que torna toda a operação ainda mais vantajosa. Bancos e operadores financeiros também se beneficiam. Quando o petróleo aparece como vindo do Brasil, os riscos jurídicos diminuem. O dinheiro circula com menos barreiras, os contratos são validados e os pagamentos fluem por canais considerados seguros. E há ainda os intermediários, que ganham comissões altíssimas para fornecer empresas de fachada, criar documentos falsos e dar suporte logístico à fraude. Alguns desses intermediários atuam dentro do território brasileiro ou têm vínculos comerciais com empresas nacionais. E quem paga essa conta? A população venezuelana, que continua sem acesso a bens básicos, vivendo em crise humanitária. E o povo brasileiro, que pode sofrer com a desvalorização da imagem internacional do país, pressões diplomáticas e perda de credibilidade em acordos comerciais. A estimativa mais recente aponta que mais de US$ 1 bilhão já foi movimentado nesse esquema. Um valor gigantesco, sem controle, sem fiscalização e que só aumenta. Enquanto isso, os verdadeiros responsáveis continuam operando nas sombras, blindados por estruturas opacas, silêncio institucional e muitas vezes pela própria falta de interesse da imprensa tradicional. Mas o jogo pode virar. Se a verdade for exposta, se esse esquema continuar ganhando força, o Brasil pode entrar numa zona de alto risco no cenário internacional. Não apenas pelo envolvimento indireto na fraude, mas porque, aos olhos do mundo, quem não fiscaliza, consente. Os Estados Unidos, que lideram as sanções contra a Venezuela, não devem ignorar por muito tempo o uso do nome do Brasil nesse tipo de operação. Se confirmarem que empresas brasileiras, ou registradas aqui, estão ajudando a escoar petróleo venezuelano, o país pode ser alvo de sanções secundárias. E as consequências seriam devastadoras. Empresas brasileiras envolvidas em comércio exterior, bancos, seguradoras e até operadoras logísticas podem ser atingidas por restrições. Isso impactaria diretamente na confiança internacional, nos investimentos e na estabilidade econômica. Além disso, o Brasil corre o risco de perder a confiança de seus principais parceiros comerciais, incluindo os Estados Unidos e países da União Europeia. A imagem de um país confiável, neutro e respeitador das regras internacionais pode ser manchada por completo. E a Venezuela? Maduro continua lucrando, exportando, fortalecendo alianças com Rússia, China e Irã, e usando países vizinhos como escudo. O Brasil, neste caso, está sendo usado como ponte, mas pode acabar se tornando o alvo. Há também o risco diplomático. Caso o escândalo ganhe repercussão mundial, o Brasil será pressionado a abrir investigações internas, endurecer o controle aduaneiro e romper com empresas suspeitas. Ou seja, o silêncio de hoje pode virar a crise de amanhã. E tudo isso por uma fraude que já está nos holofotes, mas que por algum motivo continua sendo ignorada pelas autoridades e pela mídia. Com um escândalo dessa magnitude em curso, a pergunta que fica é: por que a grande mídia está tão calada? As poucas reportagens sobre o caso estão restritas a colunas econômicas, sem destaque, sem manchetes de capa, sem debates em horário nobre. Não há pressão, não há investigação jornalística profunda e muito menos cobrança pública das autoridades envolvidas. E isso é estranho. Estamos falando de uma fraude bilionária envolvendo um país vizinho em crise, um ditador conhecido por manobras internacionais e o nome do Brasil sendo usado como escudo. Era para isso estar estampado nos principais portais, nos programas de domingo, nos discursos políticos. Mas o que vemos é um silêncio seletivo. Será medo, interesses ou simplesmente conveniência?
Alguns veículos evitam bater forte em governos alinhados com seus interesses ideológicos. Outros não querem peitar grandes corporações envolvidas no comércio internacional. E no fim das contas, quem perde é o povo, que fica sem saber o que realmente está acontecendo por trás das decisões que afetam sua economia, seu país e sua reputação. A imprensa tem o dever de investigar, expor e informar. Mas quando ela falha, cabe a quem? E se você chegou até aqui, é porque sabe que a verdade importa. Inscreva-se agora no canal. Deixe seu comentário. O Brasil está sendo enganado. Ou faz parte desse esquema? Compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que precisa saber da verdade. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo.